Eu tenho certeza que você sabe mais inglês do que você imagina. Hello everybody, eu sou a Teacher Ana, eu sou professora de inglês e esse é o Ana Busy Talks. Aqui eu te ajudo a aprender e melhorar o teu inglês de forma prática e objetiva. Já se inscreve aqui no meu canal se tu ainda não é inscrito, tem várias dicas legais aqui postados. Curte o vídeo, eu tenho certeza que tu vai gostar. Deixa um comentário aqui embaixo pra mim e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que ele atinja mais gente. Agora vamos para as dicas. Teacher, como assim eu sei muito mais inglês do que eu imagino? Acontece que a gente usa muitas palavras do inglês no dia a dia. A gente não percebe, às vezes, porque elas estão tão inseridas no nosso dia a dia, elas são tão comuns, que a gente acaba nem percebendo que elas não são em português, que elas são em inglês. Isso acontece entre o português e o inglês, só que isso é muito comum em várias outras línguas. É muito normal que as línguas peguem emprestado palavras entre si. Isso acontece por causa da origem das línguas, elas têm origens muito parecidas, ou elas vêm de alguma língua materna que depois se ramifica em outras, então algumas palavras acabam sendo usadas iguais. A gente pega palavras e a gente transforma elas, então em uma língua é a palavra X, a gente modifica ela minimamente e ela vira a palavra Y, só que a gente consegue ver claramente que ela é inspirada nessa outra palavra. Em inglês, nós temos algumas palavras, por exemplo, que são derivadas do italiano, como cappuccino, paparazzi, villa, graffiti. A gente tem algumas palavras que são derivadas do grego, como orchestra, choir, photograph, psychologist. E algumas derivadas do francês, como fiancé, bouquet, chic. A gente pode ver que várias dessas palavras são palavras que a gente usa também em português ou minimamente modificadas. Isso acontece com diversas outras línguas. Eu tenho, inclusive, um vídeo aqui no meu canal já postado detalhando um pouquinho mais sobre essa história das línguas. Eu vou deixar o link aqui no cardzinho, aqui na descrição, para vocês irem conferir. Eu acho esse assunto super interessante. Porém, nesse vídeo aqui, eu vou focar em palavras que a gente usa no português que são derivadas ou que são palavras 100% em inglês. Para te mostrar como tu já sabe várias palavras em inglês, às vezes sem nem perceber. A primeira palavra, então, que a gente está muito acostumado a dizer em inglês é spoiler. Spoiler significa revelar alguma coisa antes da hora. A gente usa essa palavra em português, tanto que a gente nem tem uma palavra em português equivalente a spoiler. Spoiler não tem tradução para o português. Tanto que a gente usa ela em inglês 100% com o mesmo significado. Streaming também é uma palavra que começou a ser usada muito recentemente no português e que a gente quase que não tem uma palavra em português equivalente. Claro, a gente consegue traduzir streaming para transmissão online, mas é que a gente não tem uma palavra que tenha esse significado de transmissão online. A gente pega essa emprestado do inglês. Uma palavra muito parecida que a gente usa junto com o streaming é on demand, que significa sob demanda, mas que a gente usa para esses serviços onde a gente consegue assistir filmes e séries no momento que a gente quiser. Eles estão sempre disponíveis ali para a gente assistir. Então, são duas palavras que têm sentidos muito parecidos que a gente usa também em português. Streaming on demand. Essa é outra palavra muito utilizada no mundo dos negócios, que é o feedback. Feedback significa dar retorno sobre algum assunto. Seja resultados, seja uma opinião, uma reclamação. Aqui a gente pode traduzir para retorno. Só que no dia a dia, principalmente nessa questão de empresas e estudos, a gente usa muito essa palavra em inglês. Outra palavra que foi muito popularizada por causa das redes sociais é story. Story significa história. E aqui, por mais que a gente tenha a tradução direta da palavra, a gente não usa a palavra história para se referir aos stories das redes sociais. Inclusive, aqui a gente já pode adicionar uma coisinha, que é a diferença de story e de history. As duas palavras traduzidas para português significam história. Porém, story é uma história que a gente conta, um conto sobre alguma coisa. History é a história, a matéria, tipo a matéria que a gente estuda na escola. Quando a gente está falando sobre o passado, aí é history. Então, por exemplo, lá nas redes sociais, o correto é stories. Ainda em relação às redes sociais, a gente tem a palavra like. Claro, a gente também tem a palavra curtir, que a gente usa muito em português nesse caso. A gente traduz diretamente e ela também é muito utilizada. Porém, ao mesmo tempo, a gente também acaba usando o like no nosso dia a dia por conta das redes sociais. Então, por mais que a gente tenha a tradução direta no português, que também é usada, a gente adotou muito essa palavra em inglês e ela faz muito parte do nosso dia a dia na internet. A gente tem também a palavra app. App é a abreviação da palavra application, que significa aplicativo. Novamente aqui, a gente tem a tradução direta aplicativo, que também é muito utilizado no dia a dia. Porém, é muito comum que a gente misture o português com o inglês. Por exemplo, falar baixe o app. Ou mais ainda, baixe o app. Então,
Por mais que a gente tenha a palavra em português aqui, a gente adotou a palavra em inglês também. Outra palavra muito utilizada é login. Então, quando a gente vai digitar ali nosso e-mail e senha, nosso usuário e senha para entrar em algum serviço, algum site, alguma plataforma, a gente tem que fazer o login. E isso aqui é uma palavra tão comum da gente usar que a gente até inventou um verbo para isso, que é logar. A palavra logar vem de login, que é em inglês. E aqui eu tenho certeza de que tu percebeu, e eu falei muito sobre isso, que a grande maioria dessas palavras, elas são provenientes da internet. A internet é uma grande responsável pelo intercâmbio de palavras entre as línguas. Como eu falei antes lá no início do vídeo, nós temos várias palavras que derivam em uma língua e outra que tem a ver com a origem lá no passado dessas palavras. Porém, mais recentemente, muitas outras palavras vão sendo adicionadas entre as línguas por causa da internet. A gente passa a ter muito contato com outros lugares do mundo, com outras línguas, e a linguagem primária da internet é o inglês. Então, quando são literalmente criadas palavras para o universo da internet, elas são criadas em inglês e acaba que muitas vezes elas não são traduzidas. As línguas no mundo inteiro adotam essas palavras em inglês mesmo. Tá aí mais uma grande importância de aprender inglês, principalmente as crianças hoje em dia, a importância de aprender inglês para o futuro. O futuro é em inglês. E aí, tu já tinha percebido como a gente usa palavras em inglês no nosso dia a dia? Já tinha se dado conta de quantas palavras em inglês tu sabe sem nem mesmo perceber? Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Lembrou de alguma outra palavra em inglês que a gente usa no dia a dia? Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, quem sabe eu faço a parte 2 desse vídeo. Se inscreve no meu canal para não perder os próximos vídeos e para ir conferir os outros que eu já tenho aqui postado, eu tenho várias dicas. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que ele atinja mais gente e mais gente possa aprender. Me segue também lá nas outras redes para não perder meus outros conteúdos. And that's it for today. See you in the next video.